bom por aquilo que foi o jogo, né, do Vasco contra o Atlético Paranaense. Um jogo difícil. O primeiro tempo o Atlético um pouquinho melhor. No segundo tempo o Atlético teve oportunidades para matar o jogo ali, mas o Vasco sai com um pontinho que vale uma vitória, né? Pela classificação, pela confiança que fica no vestiário, o próximo jogo, o adversário, pelo que aconteceu com o adversário, né? O próximo adversário com o Corinthians. Exato. Então vai aproveitar um Corinthians fragilizado, precisando da resposta, e aí eu acho que o Vasco pode se aproveitar desse momento do Corinthians para fazer pontos. Esse empate, Rodrigo Bueno, o Vasco chega a 42 pontos, já a gente vai trazer classificação, próximos jogos e tal, mas chega a 42 pontos, é o 14º, mas nesse momento está tudo tão embolado que a posição nem vale tanto. O que vale é ver ali a questão matemática em relação ao Z4. O time do Z4 na abertura é o Cruzeiro, com 41. O Vasco vai a 42. Cruzeiro vai jogar, o Santos vai jogar, enfim, os adversários diretos vão jogar. Mas esse era um jogo muito difícil, né? Você vai a Curitiba contra o Atlético. Não dá para dizer que o empate seja 100% ruim. Na condição que está, acho que até talvez não seja um ótimo resultado. Mas, enfim, é um pontinho, eles estão lutando por essas migalhas também. Um abraço para você, Bueno. Abraço, boa noite, Felipe, para o Zé, fã de esporte. Olha, o Ramon Dias tem dito que o Vasco compete todos os jogos. Não importa qual seja o adversário, em qual seja o campo ou a cancha, ele coloca o time para lutar, competir, é o que está acontecendo. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense metendo bola na trave no começo, travessão, né, com o William. No final, colocando de novo em campo o Vitor Roque, né? Que é uma grande notícia não só para o Furacão, mas para o futebol brasileiro e até para o Barcelona. Né? Quer dizer, um Furacão que normalmente em casa é muito hostil para o adversário, né? Causa muita dificuldade. O Vasco já sofreu tantas vezes na história na Arena da Baixada. Então, em condições normais de temperatura e pressão, já é um resultado, um ponto aceitável. E nessa briga tão embolada ali contra o rebaixamento, o Vasco tem uma tabela difícil. A gente falava disso já há muito tempo. Mas ele faz 2 jogos fora de casa e não perde. Segurou o Cruzeiro, né? Você pode dizer, dava para ganhar? Até dava para o Vasco ter vencido aquela partida. Mas o empate foi, digamos, satisfatório no final das contas, porque o Vasco era visitante. E agora a mesma coisa, né? Num campo em que nem todo mundo pontua, o Vasco volta para casa numa situação de... Se vencer o Corinthians, ultrapassa inclusive o próprio Corinthians, né? E potencialmente até deixa um pouquinho para trás. Quem sabe aí a gente vai ver o resultado ainda do Cruzeiro, né? Tem jogo contra o Goiás fora. O Bahia vai ter um jogo contra o São Paulo no meio de semana. Mas o Vasco depende só de si. E desses 3 últimos jogos, ele tem 2 em casa. A gente sabe a força que tem o Vasco quando joga com o apoio de sua torcida no Caldeirão de São Januário. Então é possível agora vislumbrar... quem sabe aí uma vitória contra o Corinthians, que já seria algo bastante consagrador para esse time guerreiro, lutador, né? Tem limitações o Vasco, né? Hoje sofreu com alguns jogadores que tomaram cartão amarelo e vão ficar fora, caso do Maicon, né? Tá fora. Marlon Freitas também, mas é um time que luta, briga. O Zé sabe, várias vezes eu defendo o Payet, a entrada do Payet para dar um pouco mais de qualidade para o time, só que ninguém pode negar que o Vasco é um time que disputa todas as jogadas, né? É um orgulho do Ramon Dias ter transformado o Vasco num time competitivo e que em qualquer lugar e contra qualquer adversário não afina. Marlon Freitas, o Léo e o Maicon suspensos. Vamos colocar a tabela de classificação atualizada, né? Na primeira página da tabela já vai ter só ali a consideração do Atlético Paranaense ganhando um ponto extra. Vamos lá, vamos colocar essa tabela de classificação. Tá aqui no meu monitor, mas eu posso ir falando agora. Ficou legal para o público em casa também. Palmeiras 62, Botafogo 61, Flamengo, Grêmio, Red Bull Bragantino, Galo, os 6 primeiros ainda não entraram em campo. Furacão 52, o Fluminense joga neste momento 50, Cuiabá 47, São Paulo 46, esses 2 times vão se enfrentar. E aí é onde a coisa, Zé, tá muito complicada, né? Óbvio que quem tem 44 pontos tem menos chances de cair, mas para mim todo mundo que está nessa tela está em risco. Fortaleza, por exemplo, não vence há muitos jogos, Corinthians perdeu em casa de forma pesada para cima do Bahia, tem a questão política, eleição que a gente vai falar já já. Internacional 43, Vasco 42, lembrando, próximo jogo Vasco e Corinthians em São Januário, Santos 42, Bahia 41 e aí abrindo o Z4, Cruzeiro 41, que joga contra o Goiás, que tem 35, Coritiba 29 e o Coelho com 21 pontos, o América já rebaixado. Vou colocar aqui a agenda também do Vasco,
Olha só, Vasco e Corinthians, eu acho esse é o jogo do Vasco, porque depois você pega o Grêmio E do fora... Corinthians também. Exatamente, não, sem dúvida, sem dúvida. Se transformou, né? Com essa derrota se transformou o jogo do Corinthians também. O Corinthians depois, eu passo a ficha também no Corinthians, mas o Vasco, se não vence o Corinthians, depois tem Grêmio fora e Red Bull Bragantino em casa. Não acho que uma vitória contra o Corinthians vai livrar o Vasco, mas vai ser determinante, porque se não vence o Corinthians, tudo bem, que daí você vai falar, esse Campeonato Brasileiro está muito difícil de análise, você vai falar, o Corinthians visitou o Grêmio e ganhou do Grêmio. Aliás, esses 3 pontos estão dando uma bela equilibrada ali no Corinthians, senão estaria numa situação dramática. Como é que você vê esse jogo? O momento do Vasco, o momento do Corinthians, a gente já vai falar mais dos duelos de hoje e tal, mas já que a gente vê na agenda... Só assim, por favor, me corrija se eu estiver errado. Bubu também, Bubu que é bom de contas. Se o Santos... vamos supor que o Santos consiga uma vitória contra o Botafogo, porque o Botafogo a gente também não sabe, né? Suposições. Sim, claro. O Santos vai para 45. Se o Internacional ganha, vai para 46. Né? E se o Cruzeiro ganha, vai para 44. Só que o Cruzeiro passa o Corinthians pelo número de vitórias. O Corinthians fica lá embaixo. Então, assim, é uma situação complicada. Teve a eleição hoje, nós temos um novo presidente, uma nova chapa, uma nova forma de administrar o clube, que nós não sabemos também. Né? Nós não sabemos o que o Augusto Melo vai fazer, como ele irá fazer, em qual situação ele vai encontrar a equipe, os cofres do Corinthians, todas as documentações, aquilo que a gente sabe e vem acompanhando, né? Será que agora a quitação do estádio ela continua, não continua? Se foi uma manobra política, se não foi, né? Tudo isso que nós vamos ver, isso pode repercutir, claro, né, dentro do vestiário. E o Vasco, nesse momento, eu acho que o Vasco mentalmente é mais forte que o Corinthians. O Vasco hoje compete mais que o Corinthians dentro de campo. E isso o Vasco pode levar para São Januário, vai ter a ajuda da sua torcida, tem a qualidade dos seus jogadores, tem a força, né? O Vasco, como o Bubu falou, mas é um daqueles momentos em que o Ramon Dias falou, o Vasco não vai barrar, né? Ele falou um pouco para mandar a mensagem para a torcida, mandar um pouco mais de confiança, mas ele sabe ele conhece o elenco que tem, ele entende a forma que ele pode jogar o campeonato até o final. E esse jogo contra o Corinthians é o jogo da tranquilidade para o Vasco na sequência de jogo, na sequência do campeonato. Eu acho que o Vasco pode se aproveitar desse momento do Corinthians. Agora, o Corinthians, quando vive uma situação como essa, o Corinthians sempre dá uma resposta. Nós não sabemos como será essa resposta. O Mano vai complicar de novo? Ele vai querer fazer uma nova formação como ele fez da última vez? A gente até falou no F90, né, durante a semana, que é o seguinte, tem treinadores que gostam da data FIFA porque eles treinam, aí o time volta pior. Foi o que aconteceu com o Corinthians. O Mano experimentou uma nova formação, o time foi muito mal. Diferentemente do Flamengo, né? Porque o Bruno Henrique foi treinado pelo lado direito e quando o Bruno Henrique entra no campo, o time do Flamengo muda. Então tem algumas circunstâncias e situações, vamos dizer assim, que eu acho que o Vasco pode tirar proveito desse jogo sim e jogar mais pressão para cima da equipe do Corinthians. Quero te ouvir também, Rodrigo Bueno. A gente está vendo os melhores momentos, mas eu vou pedir para a produção colocar também, enquanto você comenta, a sequência do Corinthians. Já já a gente vai apresentar o material completo da eleição corintiana, então a gente vai falar da questão política, mas focando em bola, Rodrigo Bueno. O Corinthians tem o Vasco fora, depois o Inter em casa, Inter que é um grande rival do Corinthians, uma das rivalidades mais quentes interestaduais que a gente tem nos últimos 15 anos. E depois o Coritiba fora, que é um jogo já Coritiba provavelmente rebaixado e sem torcida. Como é que você vê esse jogo Vasco e Corinthians e essa sequência dos dois times? Primeiro esse jogo Coritiba e Corinthians sem torcida, talvez Corinthians e Inter seja sem torcida também, né? Porque Vazão de campo. Vasco, Santos, Cruzeiro, Coritiba já perderam, né? Não perderam o mando de campo, né? Mas jogaram sem torcida por conta de confusão. E na derrota de 5-1 para o Bahia, teve invasão de campo, teve confusão, confronto de torcedor com polícia, questão lá de treta em camarote e tal. Então eu não sei se vai ter um julgamento, se o julgamento vai ser a tempo antes do jogo contra o Inter, mas o Corinthians também corre esse risco de ter que jogar em Itaquera sem torcida contra o Colorado. Mas eu acho que a última rodada, se o Corinthians chegar, né, no desespero ali, ainda com algum risco de rebaixamento na última rodada, ele é um time que está agraciado com um adversário ideal. Pegar o Coxa, que é o segundo time mais fraco da competição, eminentemente já rebaixado, não quer dizer que o Coxa vai ser moleza.
O Coxa está endurecendo agora para o Fluminense no Rio. O Coxa venceu já quase rebaixado o Inter em Porto Alegre, né? Quer dizer, né, tem várias coisas. Os jogadores, mesmo quando o time tá caindo ou já caiu, ele quer mostrar serviço para, quem sabe, buscar um outro clube, para mostrar que tem capacidade, né? Pela dignidade, claro, uma série de coisas. Não quer dizer que vai ser 3 pontos na conta do Corinthians contra o Coxa. Mas eu acho que o Corinthians tem essa válvula de segurança, né? Que é essa última rodada favorável. Mas, de fato, você imaginar, ainda mais com tudo que está acontecendo com o Corinthians, a questão política, a pressão, torcida, má fase de alguns jogadores, ou de muitos jogadores, dúvidas de quem fica ou não no elenco para a próxima temporada, né? Tem um monte de pontos de interrogação no Corinthians hoje. Você vê o jogo contra o Vasco, e eu diria o Vasco hoje, mesmo com os desfalques que ele vai ter, defensivos, sim, é um Vasco mais encorpado. Também acho. É um time que briga mais, que é mais aguerrido. É uma questão, né? O fator casa e tal. Então vai ser um Vasco que vai colocar dificuldades para o Corinthians. E o Inter, de fato, é um time mais qualificado. Não sei se o time atual do Inter tem tanta rivalidade. Claro que criou-se uma rivalidade. Inclusive, o único rebaixamento na história do Corinthians passa muito pelo Inter, né? O André Sanches acredita muito naquela queda, digamos assim, uma falta de vontade do Inter contra o Goiás na rodada final, né? Por todo aquele imbróglio de 2005 e tal. Mas antes do Corinthians pensar no Inter, ele tem que pensar no Vasco, que é o próximo jogo. E você pode pensar sempre pelo lado positivo. O jogo ficou complicado, virou uma decisão, virou. Só que se o Corinthians vence, ele escapa, né? Claro. Aí ele fica aliviado para, quem sabe, aí já na última semana já começar a liberar jogadores que não vão ficar, renovar contratos. A próxima diretoria agora, que vai assumir, já vai ter que começar a negociar esse tipo de coisa, quem vai ficar, quem não vai. O Mano acho que fica, né? Pelo que eu vi discurso, sim, o Mano continua, né? Mudou, a oposição ganhou e sempre quando a oposição vence, você fica meio que na espreita lá, pode ter mudanças drásticas, ou às vezes não, né? Então vai ser uma semana decisiva para o Corinthians saber como será o seu futuro. Vamos fazer o seguinte, fala Zé. E nós não sabemos também como será a pressão em cima dos jogadores até a viagem do jogo. Sim, sem dúvida. Provavelmente nós vimos hoje a torcida organizada, né, Gaviões da Fiel protestando. Agora o próximo alvo serão os jogadores, né? Porque a diretoria já está fora. É isso. Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar mais um participante do Sport Center. O Djalminha está conosco para falar desse 0-0 Atlético Paranaense e Vasco e essa projeção nas próximas rodadas. Djalma, muito boa noite para você. Como é que você define esse empate entre Furacão e Vasco? Boa noite, Djalma. Boa noite, Felipe. Boa noite, Bubu. Que elegância, hein, Zé? Coisa linda, hein? Um dia você assim. Essa família é muito linda, viu, Djalma? E é um fã do esporte, principalmente. Com certeza, Zé, com certeza. Bom, ô Felipe, vou te falar uma coisa. Prognóstico, nesse final de campeonato está quase impossível fazer, porque o que a gente acha que vai ganhar, perde. Então, assim, o que a gente analisa são os jogos que cada um vão ter e, dentro do que vem jogando, a gente imagina quem pode ser campeão, quem pode cair, mas hoje está muito difícil, porque um Corinthians que vai no Sul, ganha do Grêmio, ele toma de 6 para o Bahia, que está para ser rebaixado. Então é muito difícil fazer um prognóstico, porque assim, o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado e hoje você falar, vai cair fulano, vai cair Beltrano, vai ser campeão, sim, fulano, eu não me arrisco. É lógico que a gente dá opinião em cima dos jogos que vão ter. Se hoje tivesse que dar um prognóstico, acredito que mesmo com a derrota do Corinthians, eu acho que o Corinthians, pelos jogos que tem, eu acho que não cai. Mas você determinar, vai cair esse, vai cair aquele, ou vai ser campeão aquele, tá muito difícil, mas é o lado bom que o campeonato gera mais emoção e eu acho que vai até a última rodada na indefinição, tanto quanto campeão, quanto quem vai cair. Show de bola, Djalma. Fique conosco, temos muito a falar ainda e temos números também. Sandrão, pode disparar a primeira tela para a gente continuar falando deste Atlético Paranaense 0, Vasco da Gama também 0, números do jogo, os destaques individuais.
Bueno, na sua opinião, enquanto a gente coloca os números do jogo, que vão mostrar o número de finalizações do Furacão, a gente já viu os melhores momentos, dá para dizer que, pelo que se viu em campo, o Vasco tem que comemorar o empate? O Atlético, se fosse uma luta de boxe por pontos, levaria? Bueno. Levaria e por uma boa margem de pontos, eu acho. A gente vê pelo número de finalizações, né? Léo Jardim, mais uma vez, destaque no Vasco, né? O Zé, eu brinco com ele do clean sheet, né? Passou sem tomar gol, né? Essa defesa do Vasco que tem se mostrado sólida quando joga com linha de 4 com 3 zagueiros, né? Hoje tinha Medel, Maicon e o Léo pela esquerda. Então, sofreu, né? Quase todo mundo que vai para a Arena da Baixada sofre, mas passou intacto, né? Mais posse de bola para o Furacão, teve o controle, o domínio do jogo, mas o Vasco também teve as suas oportunidades. Tem até um amigo meu vascaíno que gritou gol no fim, né? A bola foi para fora, não tá valendo ali e tal, mas o Vasco também foi perigoso em alguns momentos. É um time que... o Verrete é um brigador, é um lutador ali na frente. A gente lembra o primeiro turno medonho que o Vasco fez com só 9 pontos e você não via perspectiva. Hoje você vê, né? Você pode ter uma entrada de um Payet no segundo tempo. O Gabriel Peck tem não só lutado, mas também mostrado talento, capacidade. É um time que tem muita resiliência, né? E acho que isso que faz com que o vascaíno acredite na permanência, embora tenha, né? A gente viu ali uma tabela muito difícil. E os vascaínos, quando enfrentam o Corinthians, normalmente tem sempre um pé atrás, né? Porque o Corinthians tem uma vantagem, especialmente em jogos decisivos, né, famosos, final de Mundial, quartas de final de Libertadores, mesmo quando há um equilíbrio, né, normalmente o Vasco tem um pouco de dificuldade, sofre para derrotar o Corinthians. E agora tem uma oportunidade boa por jogar em casa, psicologicamente acho que mais forte que o seu oponente. E é um Vasco que, nesse processo de reestruturação, um novo rebaixamento seria... claro, rebaixamento é ruim para todo mundo. Vou falar que rebaixamento é bom para alguém, não é. Mas o Vasco esperava não sofrer tanto, né, nesse retorno, nessa condição de SAF. Pessoal, o Vasco empatou com o Atlético Paranaense, né? Após esse jogo, aí o Vasco teve muitas chances de abrir o placar, como o Atlético também teve, né? Várias oportunidades na cara do gol. Léo Jardim, como sempre, mais uma vez, salvou o nosso time. E aí o Verrete também perdeu várias oportunidades. Ali só ele e o goleiro. O Praxedes ali no final também teve uma ótima oportunidade que, se fizesse, acabaria, e eram os 3 pontos. Mas eu vejo o empate como um resultado bom para o Vasco, né? Se for vermos a tabela, se for vermos o adversário jogar contra o Atlético lá na Arena da Baixada, não é nada fácil. E aí mais um pontinho que o Vasco conseguiu. Agora é ganhar do Corinthians dentro de casa para a gente sacramentar essa permanência na Série A. E aí, galera, o que acharam? Não se esqueça, já deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e fique ligado que amanhã tem mais notícia do Vascão.